Olá pessoal, tudo bem? E nos próximos capítulos da novela Renascer, o José Inocêncio chamará seu filho José Augusto até seu escritório, e assim que o rapaz entrar, o fazendeiro logo trancará a porta. Senta aí, Augusto. Eu preciso de ter uma prosa com você, e você não vai sair daqui até me dizer a verdade. Eu quero que me diga, olhando na minha cara, antes que eu acabe com você aqui, porque meu sangue já tá subindo pra cabeça, dirá o Inocêncio, enquanto olhará de maneira ríspida pro filho sumido. O José Augusto perguntará o que Painho precisa saber, e o Inocêncio dirá que ele sabe muito bem do que se trata. Será aí que, sem saída, o Augusto começará a chorar e dirá que iria contar pro seu pai, mas que não teve coragem. Não teve coragem ou não foi homem suficiente, seu verme? Pega tuas coisas e dá o fora daqui, dirá o Inocêncio, que afirmará estar sentindo uma vergonha gigantesca do filho, que fingiu esse tempo todo ser médico, mas que não passava de um mentiroso. O Inocêncio dirá que soube que o filho teve seu diploma cassado, e que já causou mais de 5 mortes por irresponsabilidade, e que ele precisa pagar por isso, e que ali na Bahia só há uma forma de resolver essa situação. O Inocêncio se levantará, abrirá sua gaveta e assim que tocar em seu revólver, será atingido pelas costas por um bandido de aluguel, a mando do Egídio. O Augusto não entenderá nada, mas dará sua vida pela de seu pai e o salvará. No entanto, um detalhe chamará a atenção e a profecia do facão no Jequitibá Rei assustará a todos da mansão. Agora, antes de continuar, já deixa o seu like no vídeo se você gostaria que o Inocêncio sobrevivesse a mais uma tocaia de seus inimigos, e também já me diz de qual cidade ou estado você é. Tudo poderá acontecer assim que o José Augusto chegará atrasado na fazenda de seu pai e ainda levará uma notícia um tanto quanto assustadora: que o primogênito não fez questão de comparecer no casamento do José Inocêncio, nós já sabemos, mas dessa vez o homem não fará questão de algo muito maior que isso: as próprias terras de seu pai. O filho mais velho do produtor de cacau anunciará que não tem interesse nas fazendas do produtor e fará um acordo para o João Pedro cuidar de sua parte nas terras. O primogênito se reencontrará com o pai e será mal recebido. O José Inocêncio estará magoado pelo filho nunca ter aparecido antes e não manter contato próximo com os irmãos e não ter ido à cerimônia de casamento. O José Augusto tentará se esquivar das acusações, e o pai dirá que ele e os irmãos terão de se virar para cuidar das terras e tirar seu sustento dali. O rapaz então fará seu anúncio: eu decidi que eu não quero essas terras comigo. Eu não vou me aventurar a querer cuidar disso tudo sozinho, meu pai. O fazendeiro ficará indignado e perguntará quem cuidará do pedaço que cabe ao Augusto. Eu vou fazer um trato com o João Pedro. O mano entende de cacau tanto quanto o senhor e gosta dessa vida mais do que todos nós, meu pai, explicará ele. O José Inocêncio demonstrará sua grande decepção. Tem gente que dá a vida por um pedaço de terra, enquanto meus fios estão jogando fora, reclamará. O Augusto dirá que não é isso, mas o fazendeiro continuará. Cê mesmo tá dizendo que vai largar as tuas roças na mão do seu irmão. Eu devia dar isso tudo pra reforma agrária, afirmará. O médico dirá que não tem vocação para cuidar da terra. O José Inocêncio não dará importância a esse argumento. Vocação? Isso é conversa pra quem nunca passou necessidade de nada nessa vida. Eu tô desconfiado que meus filhos não têm vocação é pra nada nessa vida, não sabe? Que eu fiz foi jogar dinheiro fora, quando tanto diz tudo pra vocês
pra Zé Bento, até mesmo pra José Venâncio. Eu devia de ter criado os três aqui, na rédea, comigo, no eito, como eu fiz com o João Pedro, declarará ele. Nenhum dos seis deram pra nada na vida até agora, e tô vendo que nem vão dar, mas vou lhe dizer uma coisa, que é pra que você deixe claro pros teus irmãos. Vocês façam o que quiser do que é de vocês, mas não conte mais com o dinheiro meu pra mais nada nessa vida. Tô lhes dando o chão, e cada um que tire dele o seu próprio sustento, esbravejará o José Inocêncio. Enquanto isso, um casal jovem do interior, o Tião Galinha e a Joana, aparecerão na trama. O casal sairá de onde estão em busca de uma vida melhor, já que ambos vivem em grande miséria e pobreza. O Tião é um catador de caranguejos e só terá abandonado a rotina nos manguezais para buscar um mínimo conforto para ele e para a esposa. O homem tentará ter a mesma sorte que o Coronel Inocêncio e ficará obcecado com a ideia de encontrar um cramunhãozinho da sorte e o colocar em uma garrafa. Ele acreditará que receber a bênção de um ser sobrenatural parece ser um bom caminho, ainda mais se essa benção o levar a ter uma fazenda tão grande quanto a do José Inocêncio. Esse será o maior objetivo do homem, que não se contentará com um emprego na casa do Egídio, apesar de tê-lo conquistado por pura sorte, ou até mesmo azar. O casal chegará na vila e será encontrado pelo Padre Santo e o pastor Lívio no meio da estrada, pouco depois de abandonar o manguezal, e os religiosos que intercederão para que o Egídio lhes dê o emprego. Eles irão até o concorrente do Inocêncio e explicarão a eles de onde vem a família, depois de muita enrolação. Eles pedirão para que o homem forneça emprego ao casal. O Egídio, ao avistar a Joana, ficará encantado pela mulher e não disfarçará tão afeição nem mesmo na frente do seu esposo. Ele elogiará a mocinha na hora, mas na simplicidade o casal não perceberá. Os dois não terão ideia da maldade que o vilão carrega dentro de si. O Crápula é filho de Firmino e terá voltado para aquelas bandas apenas para se vingar do José Inocêncio, a quem considera responsável pelo pai ter perdido a vida. O homem será tão mau que contratará um ceifador de vida para acabar de vez com o José Inocêncio. Damião fará o possível para atocaiar o fazendeiro. Acontece que o Norberto reparará e estranhará a atitude do homem que terá acabado de chegar na vila. O rapaz ficará indo para lá e para cá, dando a entender que deseja encontrar alguém. O fofoqueiro do Norberto não é nada bobo e ficará de olho no sujeito, e tal modo que começará a desconfiar do safado. Na fazenda, o Augusto tentará conversar com o caçula para pedir que ele o ajude nas roças. O rapaz chegará perto do irmão e ele estará pisando nos cacau. O menino então começará a conversa pedindo para que os outros trabalhadores, inclusive a Zinha, se retirem dali. Após isso, todos sairão e o Augusto começará a prosa. Me diga o que é que lhe trouxe aqui, mano? Questionará o João. O Augusto dirá que foi até lá em razão da partilha de bens que o Inocêncio quer fazer. O João rebaterá na hora e dirá que não é o pai que quer fazer, mas sim os outros irmãos. Mas isso é uma questão de direito, mano. Ele tá dividindo a parte que era de manhã. A outra metade dele, a outra metade de tudo que ele fez por aqui, ele já tem com quem dividir. Se não for com ela, será com os filhos de Mariana, responderá o Augusto. O João dirá que não tem interesse em discutir sobre esse assunto. O menino ainda estará tranquilo, mas quando o Augusto falar que o Bento contou algumas coisas sobre a forasteira da Mariana, o João começará a ficar nervoso, olhará para o Augusto com uma feição ameaçadora e dirá:
Se alguém se intrometer no meio dos dois, mano, eu acabo com a vida do peão. Agora me diga logo, o que é que lhe trouxe aqui? Com medo, o Augusto abaixará a bola e será humilde com o rapaz. É o seguinte, mano, eu não tenho o menor interesse nessas roças de cacau, de painho, mas já que aconteceu toda essa história por causa dessa menina aí, eu resolvi fazer um trato com você, dirá o Augusto. Enquanto a prosa acontece, o Damião bolará uma armadilha para se aproximar do José Inocêncio. O homem se fará de coitadinho e chegará nas terras que antigamente pertenceram a Belarmino. Ele gritará na porta: "Boa tarde, senhores." A morena ouvirá e chegará até o local. O homem estará todo suado e sujo de terra, e sobre um burrinho magro. Ele perguntará à morena se pode se achegar mais perto. A morena dirá que sim. Então ele, ainda sobre o cavalo, começará a conversar com a mulher e se fará de vítima. "Desculpe o atrevimento, mas é que eu tô chegando de longe, não sabe? Mas eu sou da paz, e eu tô à procura de serviço, e já vim me batendo em muitas portas sem resultado. Será que aqui não tão precisando não?" perguntará ele. "Sei não, isso só quem sabe é meu marido. O senhor se apenhe e descanse aí num canto, que ele não vai demorar de chegar em casa não, viu?" responderá a morena. O homem concordará e irá se afastar com seu burrinho. A morena, vendo a situação do peão, perguntará se ele tem sede e fome. O homem dirá que sim, mas que não quer incomodar a dona da casa. A morena responderá que não é incômodo, mas o rapaz demonstrará um falso respeito e dirá que não carece de tanta ajuda e que esperará o esposo da mulher. A morena então entrará em sua casa e começará a preparar um prato de comida para o homem. E nesse momento, o rapaz pensará consigo mesmo: "Eu vou me entrar pelas portas do fundo, às vezes é mais certo e o mais seguro a se fazer." Nisso, o Diocleciano chegará e também sentirá pena do homem e o contratará para trabalhar nas terras de seu patrão. O Damião então começará na lida e logo no primeiro dia de trabalho será apresentado ao dono das terras, e o Inocêncio não perceberá a maldade do cara e gostará do rapaz. O Damião aproveitará a deixa e se aproximará cada vez mais do ricaço e conseguirá ganhar a sua confiança. Quando ele perceber que o patrão já gosta dele, ele armará a tocaia. Ele pegará tudo o que tem e fará uma grande cova no meio do mato. Ele cobrirá o lugar com uma tela e folhagens por cima, de modo que, vendo de longe, não dê para perceber que no local não tem chão. A intenção do malvado é fazer com que o fazendeiro caia no buraco e após isso meter bala nele, já que dessa forma não terá como o agricultor escapar e sair vivo dali. Ele preparará tudo e chamará o Inocêncio para fazer uma caminhada. "Patrão, como você tá se sentindo hoje? Porque eu não tô meio bem, eu não sei. Eu acho que perdi foi o gosto da vida", dirá o Damião. O Inocêncio, vendo a falsa situação do rapaz, o chamará para dar uma volta sobre a roça. "Sabe, Damião, quando eu cheguei nessas terras, eu não tinha era nada além do meu facão, nem água para molhar a boca. Eu comecei foi do zero e hoje eu tô aqui. Você também consegue", dirá ele. Nisso estarão os dois se aproximando do buraco. E quando o Damião menos esperar, seu patrão já estará dentro da cova. "Damião, me tire daqui, moço. Nós precisamos descobrir quem foi que fez uma atrapalhada dessa", dirá o José. O malvado ficará olhando em choque, e mesmo estando acostumado a cometer crimes, pela primeira vez ele tremerá na base. O rapaz olhará para o patrão e dirá que o ajudará a sair dali. O rapaz então se afastará e bolará outro plano, um que seja mais fácil de executar.
Ele planejará deixar o homem dentro do buraco até que ele morra de fome, mas antes mesmo disso acontecer, o João Pedro aparecerá. Damião cabra, por que você tá parado aí? Vai trabalhar, dirá ele. Nesse momento, ele ouvirá. João, é você que tá aí? Eu preciso de ajuda, me tire daqui, fio. O João na hora verá o pai e o tirará daquele lugar. O Damião não conseguirá se mover e ficará no local do crime, em estado de choque, de tal modo que passará a noite lá fora. Ele então se lembrará que seu chefe tem acordo com coisa ruim e pensará que foi justamente por isso que ele não conseguiu acabar com a vida do ricaço. Enquanto isso, na cidade grande, a Buba estará angustiada e prestes a desistir do Venâncio. Ela entenderá que o seu sonho não é tão somente ter um filho para agradar seu sogro, mas sim ser ela mesma, assumir seu gênero e confessar os seus sonhos. Ela almejará ser aceita da forma que ela é. Então, antes mesmo de tomar a decisão de sair de vez da vida do José Venâncio, ela pegará o celular e digitará o número do fazendeiro e começará a chamar. Alô, Buba, Norinha, é você? Dirá ele. Inocêncio, sou eu. Eu precisava conversar uma coisa com você, uma coisa séria. Você tá com tempo? Perguntará ela, que começará a chorar logo em seguida. O fazendeiro ouvirá o choro e perguntará para mocinho o que aconteceu. Ela então começará a falar. Sabe, seu Zé Inocêncio, quando eu conheci o senhor, eu senti algo muito grande, como se o senhor fosse um pai para mim, tanto pelo senhor quanto pela Inácia, mas eu preciso confessar algo, dirá ela. O Inocêncio ficará pasmo e novamente questionará a mocinha sobre o porquê de todo esse desespero. A Buba então enxugará suas lágrimas e dirá: eu nunca serei o suficiente para o seu filho e para o senhor. Eu nunca vou poder entregar em suas mãos o que o senhor mais deseja, que é um neto. Me perdoe. Confessará ela, que desligará a ligação na hora. O José tentará retornar a chamada, mas a mocinha não atenderá. Nesse momento, o Augusto finalmente revelará seus interesses ao João Pedro e confessará a sua falta de convicção com a medicina e também comentará ainda que se separou da mulher, mas que não sabe como contar isso ao pai. O João dirá para o rapaz para não esconder tudo isso, e que provavelmente o painho deles sentirá desgosto do Augusto caso o rapaz comente sobre os perrengues que vem passando, mas que após isso ele ainda assim se sentirá aliviado. Enquanto isso, na fazenda, o José Inocêncio desenterrará um drama do passado, já que foi por causa da decisão dele de não operar o Jupará que a doença teve um desfecho trágico. A Zinha não perdoará o médico José Augusto pela perda do pai, e ele também se culpará por não ter conseguido salvá-lo. Eu acho que você devia era de contar isso tudo a painho logo de uma vez, aconselhará o irmão mais novo. Pro velho sentir ainda mais vergonha de mim, eu tô fora, mano, responderá o médico. Vergonha quem tinha que ter era tua mulher, opinará o João Pedro. O primogênito do José Inocêncio não conseguirá mais esconder a desesperança que sente no futuro. Antes o mal dos meus problemas fosse o par de chifre que ela botou na minha cabeça. A verdade é que painho tá certo quando diz que os filhos dele não têm vocação pra nada nessa vida, pelo menos no meu caso, resmungará. Mas mano, é até pecado você dizer isso. Logo você, que é doutor dos doutor. O João Pedro tentará consolá-lo. O Augusto lembrará da época em que concluiu a faculdade e voltou à fazenda para entregar o diploma ao pai. O recém-formado ouviu do José Inocêncio que aquele documento teria mais serventia na capital, longe dali. Doutor do que, João? Eu estudei medicina para salvar vidas
E quando eu tive a de Jupará nas minhas mãos, eu entrei em pânico. Sofrerá, cheio de culpa. Cê mesmo disse que não ia ter jeito, lembrará o caçula. Talvez, se eu fosse um Inocêncio de verdade, não um doutorzinho de madame, tivesse. Sentenciará. O José Augusto confessará que a morte do Jupará, de fato, foi culpa dele, já que ele não fez o possível e impossível para salvar a vida do homem, e que por isso Asinha tem razão em culpá-lo. Mas o João Pedro dirá que não é bem assim que as coisas funcionam, e que tem certeza que seu irmão é do bem e que fez o seu melhor, mesmo que estivesse despreparado para tal. E agora, se acha que o José Inocêncio deve perdoar o José Augusto por ter perdido o diploma de médico por irresponsabilidade? Sim ou não? Vote nos comentários. Pessoal, tá aparecendo para você mais um vídeo surpreendente da novela. Clica nele para assistir e inscreva-se no canal para receber todos os vídeos publicados após a novela.